Nós vamos para o nosso tópico 6 das nossas reflexões sobre a vida extraterrestre, se ele é possível, se existe. Estamos apenas meditando a respeito, fazendo algumas reflexões, baseados nos estudos que nós fizemos de tópicos que a gente encontrou na internet, das mais variadas fontes, que no final vai ter os links ali para quem quiser pesquisar, quem quiser olhar. Respeitamos todas as informações, a forma que as pessoas pensam, apenas expressamos aqui o nosso entendimento, a nossa forma de ver. E, aliás, a internet é uma área muito democrática, onde todos nós possamos nos expressar, desde que respeitemos uns aos outros. Isso é extremamente importante no mundo que a gente vive hoje, termos respeito uns pelos outros. Aqui, a gente já passamos essa imagem antes, sempre vale a pena repetir. A grandeza do cosmos, tantas estrelas maravilhosas para nos encantar durante as noites, principalmente para quem já teve a oportunidade de estar na roça, num sítio, sem nada, nenhuma lâmpada acesa, e em completa escuridão, contemplar o céu. Ele é muito bonito. E imagine aquelas pessoas que têm a oportunidade de contemplar com os binóculos e os telescópios. Binóculo não, né? Binóculo é para outra finalidade. Com os telescópios de grande potência, de grande alcance, para que eles possam ver quantas maravilhas eles estarão vendo e quantas coisas bonitas tem ali para a gente poder observar. Imagine aqueles que contemplam a galáxia da Estação Espacial Internacional. Então, realmente uma grande maravilha, um grande deslumbre para o olhar humano, ver tantas coisas maravilhosas quanto vê lá. E um detalhe que eu acho importante, é uma opinião pessoal, mas os astronautas deveriam ter algum estudo sobre a vida espiritual na hora de ir para o espaço. Certamente os ajudaria muito a fazer conjecturas importantes, a obter até informações importantes. Talvez até alguns tenham, mas isso é fundamental para que essas pessoas pudessem trazer para a Terra mais informações, mais dados e ter melhores percepções de outras coisas. Porque antes da gente conhecer as bases espíritas, a gente enxerga o mundo de uma forma. E depois que a gente conhece as bases espíritas, a gente enxerga o mundo de uma outra forma. Aqui, de novo, as estrelas. O interessante nessa anterior, que é o Aldebaran, ou Aldebaran, é a menorzinha entre as quatro que aqui estão. Quando mudamos a imagem, nós vamos comparar, colocando Aldebaran como a maior. E olha o nosso Sol como fica, um pontinho cá no final que você não vai estar vendo aí. Ele só vai ver quando a gente colocar, aliás, aqui está Antares como maior, e aqui Arcturus que está como maior. Aí a gente pode perceber o Sol cá no seu lado direito aqui, o último, no caso quem está de frente, o lado esquerdo, a última estrelinha ali bem pequenininha. Então a gente tem que ver que nós somos muito pequenos. Dentro das expressões cósmicas, o sistema solar é muito pequeno, é uma estrela pequena, bem pequena, uma anã amarela bem pequena, uma estrela amarela bem pequena, e a gente tem que parar para pensar. Imagine Arcturus, Antares, quantas maravilhas existem no sistema solar dessas estrelas tão grandes. E aí, logicamente que expressões de inteligências também muito maiores vão estar lá. A gente vai chegando nessa conclusão porque se a Terra tão pequenininha, com o Sol tão pequeno, temos todo o potencial que nós temos hoje, e a espiritualidade nos diz que somos muito atrasados, imagine numa estrela de maior grandeza, como Sirius, Pollux, Arcturus e tantas outras. De novo, uma divulgação dos nossos livros, para que você tiver interesse, vai no nosso site kardecespiritismo.com.br ou csterapias.com.br, que você vai encontrar mais dados, inclusive de como adquirir os livros, caso você queira aprofundar
seus conhecimentos nos assuntos que ali são propostos. Falando das raças que estão na Terra, a gente vai deparar, a gente colocou aqui em ordem alfabética, Andrômeda, ajudam a crescer, são seres angélicos, são forças psíquicas. Bom, se nós entendermos que são espíritos que vêm para a Terra, são aqueles espíritos que vêm para ajudar a humanidade, para proteger os seres humanos, trabalhando como mentores espirituais. Se nós entendermos como pessoas que vêm até a Terra, então seriam naves que vêm, observam e só tem contato construtivo para instruir. A gente faz as duas comparações, cada um tem sua crença, respeitamos. Arcturian Hypersapiens, membros da Confederação dos Humanos, raça muito espiritualizada. Se ela é muito espiritualizada, tanto vindo como espíritos para ajudar o ser humano, como para reencarnar na Terra, serão pessoas que desempenharão papéis de extrema importância na espiritualização da humanidade. Nós vemos hoje no Nepal um menino chamado Ram Bonjan, que ele praticamente não se alimenta de coisas sólidas. É uma pessoa que passa o dia auxiliando as pessoas, atendendo aquelas pessoas que vão procurar segundo a fé que eles professam, e ele mantém um equilíbrio muito, muito importante para, segundo a crença que tem as pessoas da religião que ele professa, é o budismo, ele mantém com aquela serenidade, ele colabora para a paz no mundo. E nós devemos procurar entender e respeitar, e não estou dizendo que ele seja um Arcturian Hypersapiens, estou dizendo que ele é uma pessoa de extremo equilíbrio, dando um exemplo de uma pessoa muito espiritualizada. Assim como já tivemos Irmã Dulce, Madre Teresa, Chico Xavier, temos aí no meio protestante alguns nomes importantes para a espiritualização da Terra, como R.R. Soares, Edir Macedo, pessoas que trabalham para uma espiritualização da humanidade. E dentro do meio católico, dentro das terras brasileiras, nós temos Fábio de Mello, e agora, não sei se é João Maria, Padre João Maria, Padre Zezinho, Padre João Maria, tem vários padres que fazem um trabalho maravilhoso. O Marcelo Rossi, que eu estava tentando lembrar o nome dele, também faz um trabalho muito bonito. No início, quando ele apareceu na mídia, ele trouxe os jovens para a igreja. Isso é muito importante para a gente. Mas você é espírita? Sou, mas eu tenho que respeitar aqueles que fazem um trabalho de espiritualização que eu não consigo fazer, ou que nós não conseguimos fazer. Vamos respeitá-los. Se eles cometem erros, é entre eles e Deus. Eles fazem muitas coisas boas que nós deveríamos aprender a fazer e deveríamos aprender a treinar mais a fazer. Nós temos também hoje Divaldo Franco, Rossando Klinger e outros nomes, Anete Guimarães, outros nomes dentro da doutrina espírita. Um que eu gosto muito, que é o Aguinaldo Fabiani, ele faz Aguinaldo, agora eu falei Fabiani. Então o Aguinaldo faz umas palestras muito interessantes, bem descontraídas, para descontrair as pessoas. Tem várias. Então a gente vai fazendo, cada um tem lá sua ação, sua faixa de trabalho, seu interesse de trabalhar, de divulgar, e a gente vai vendo a importância da gente estabelecer uma base de entendimento, uma base de divulgação da doutrina que atinge os corações, ajudando-os a se melhorarem, ajudando-os a se tornarem pessoas que sejam úteis à sociedade. Úteis no sentido espiritual do ser, no sentido de procurarmos nos unir todos em prol de um mundo melhor. Arcturian Hypersapiens são uma raça alienígena extremamente evoluída que possui uma consciência expandida, pensamentos e concepções voltadas sempre para a evolução, ainda mais levando em conta a vasta experiência com a qual lidam com a vida no universo. As fontes, a pessoa trouxe essa fonte provavelmente através de uma psicografia, de uma intuição ou de uma inspiração também, mas certamente que sempre vai existir as raças que trazem para o universo, para nós seres humanos, um entendimento de que precisamos nos melhorar espiritualmente. Antes da evolução tecnológica, nós precisamos evoluir mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Logicamente é que tudo vem acompanhado, primeiramente, da evolução tecnológica. Depois as outras evoluções vão vindo, por conseguinte,
ao longo do nosso dia a dia. Eles se manifestam visualmente como seres de pele azulada e dotados de um crânio grande e aparentemente volumoso. São considerados seres ancestrais a nós e que vivem em dimensões diferentes e dentro de algumas estrelas. O site que trouxe essa informação é Ultra Curioso. Então, provavelmente a gente já dá para entender que são espíritos, pela característica ali da pele azulada. Não quer dizer que não existam pessoas com essas características, mas é mais fácil nós entendermos que sejam espíritos que vivem ajudando a humanidade a se espiritualizar, a tomar mais consciência da sua vida, consciência das suas responsabilidades e consciência dos fatos que nós devemos encarar no nosso dia a dia. Portanto, esses espíritos vêm à Terra trazendo uma proposta de melhoria para o nosso conhecimento, para o nosso desenvolvimento intelectual e moral. Todos nós estamos aqui na Terra para aprendermos a nos tornarmos pessoas melhores. E, logicamente, alguns têm consciência disso, outros não. Todos vão seguir seu processo evolutivo, vão chegar a um patamar de entendimento, de evolução, necessário ao seu próprio aprimoramento. E essa raça Arcturian Hyper Sapiens, ela tem essa concepção de ajudarmos-nos a sermos mais conscientes, a sermos mais evoluídos. Quando fala que eles protegem a Terra da ação dos maus, certamente, tanto pode ser como espíritos que vêm irradiar pensamentos bons para a humanidade, como podem ser também como naves espaciais que estabelecem bases em torno da Terra, protegendo a Terra de determinadas invasões e até mesmo da nossa própria sanidade. Porque alguns médiuns, alguns amigos espirituais também nos falam que a grande preocupação dos espíritos que gerenciam a evolução da Terra é com que nós, aqui reencarnados, podemos tentar fazer. Essa é a grande preocupação. Com relação a invasões externas, a gente não vê eles falando dessas preocupações. Eles se manifestam visualmente como seres de pele azulada dotados de crânio grande, a gente já falou isso aqui. Então, a questão do crânio. Quanto maior o crânio, teoricamente, mais inteligência. Mas isso não quer dizer, na prática, que uma pessoa com a cabeça pequena não vai ser inteligente. A gente, às vezes, vê o contrário. Pessoas com a cabeça pequena, muito inteligente, pessoas com cabeção enorme, não tão inteligente. Então, essa fisionomia, ela já teve uma época que ela teve um certo patamar de valor, e hoje não tem tanto valor para a gente fazer uma definição. Mas no caso dos espíritos aqui dessa raça de seres extraterrestres, aí ela teria uma classificação importante de ver que eles têm uma capacidade intelectual maior e principalmente a termo da consciência expandida. Arianos loiros trabalham com os Glês. Dizem terem sido capturados pelos reptilianos. Então, essa questão de capturado pelos reptilianos sugere uma série de aspectos filosóficos. Vamos deixar. Então, como eu falo, arianos loiros seriam aqueles que temos arianos morenos, que são normalmente na Índia, e os arianos loiros na Europa. Entendo assim como raça que tem aqui na Terra. Essas raças que tem aqui na Terra têm, logicamente, a contraparte de raças espirituais. Certa vez, vendo uma palestra, se não me engano, do Divaldo Franco, ele falava dos indianos, que no mundo espiritual se apresentam loiros de olhos azuis, e quando estão reencarnados, alguns, nem todos, e alguns, quando estão reencarnados, normalmente na Índia são poucas pessoas claras, de olhos claros, são sempre de pele morena e olhos escuros. A questão de reptilianos, lá na frente a gente vai falar sobre reptilianos. Azuis, guerreiros estelares, peles translúcidas, pequena estatura, querem fazer tudo do seu jeito. Sem aceitar pressão de ninguém, tentaram aconselhar os americanos. Bom, se eles são de pequenas estaturas, e falar que trabalhavam junto com os americanos normalmente, como raça humana, são muito altos, grandes, gordos. Então ali fica um pouco diferente. E tentar aconselhar, sempre tem aqueles espíritos que estão dando conselhos para nós. Nós temos que nos proteger de nós mesmos. Essa frase também tem no André Luiz e várias outras passagens, a gente depara com essa informação.
E a gente sempre fica pensando, por que nos proteger de nós mesmos? Então, são detalhes importantes que nós devemos procurar fazer, devemos procurar entender a nossa responsabilidade quanto a isso e agirmos para nos proteger de nós mesmos. E no caso, esses pequenos guerreiros, normalmente a gente pode deparar também com pessoas baixinhas que são muito bravas, são muito tenazes, gostam de fazer as coisas do jeito deles. Então, desculpa. Então nós temos que procurar entender esse outro lado, como trazemos para aqueles que estão reencarnados entre nós, para a gente procurar observar. Af Spiaticense, pequenos e muito avançados, chegam aqui em 20 minutos, causam ansiedade e estudam os desvios da raça humana. Então, se causa ansiedade, são apressados, chegam aqui em 20 minutos, devem pensar muito rápido, mas as pessoas ansiosas existem no nosso meio. E ansiedade, na homeopatia, tem vários remédios que tratam ansiedade, principalmente o mercúrio, que trata a ansiedade de uma forma geral, e o áuron, que trata a ansiedade de consciência, uma ansiedade com culpa, uma ansiedade com sensação de que perdeu o trono, que perdeu o poder. E é assim perigoso que o áuron é quem suicida. Anunnakis de Nibiru são parecidos com os humanos e lutam para se implantarem aqui. Passam por aqui a cada 400 anos. Só colaboram com os ritos reticulianos. Tem pessoas que falam, só colaboram com fulano. Aí tem aquelas pessoas que estão lá criando problema, conversa com fulano, faz de fulano para conversar com ele, que ele acalma. Então sempre tem aquela pessoa que ao conversar com essa pessoa, ele vai se acalmar. Sempre vai ter essa questão entre nós seres humanos. Aquelas nossas tendências de ouvir a João e não ouvir a José, didaticamente falando. Então é um dado que traz algumas informações, é mais uma informação que trazem para nós, e a gente sempre fazendo essa comparação com pessoas que existem na Terra, com as características dessas que estão dizendo, de seres extraterrestres, que podem ser também espíritos que vêm reencarnar aqui. O Nibiru, tem a lenda aí do Nibiru, que é um planeta que circula assim em torno do eixo da Terra, em relação ao eixo da Terra, né? Que todos os planetas circulam nessa posição, na horizontal, e eles circularia na vertical. E passando próximo à Terra causaria alguns distúrbios cataclísmicos. Não vamos afirmar que sim, nem que não, porque nem temos conhecimento para falar isso. Apenas um esclarecimento sobre o Nibiru, que tanto a gente ouve falar. Alcoabata, parasitárias, não interagem com outras espécies alienígenas. Abduzem humanos para fins desconhecidos, agressivos, derrubam aviões. Então os alcoabatas, a gente tem no livro Iniciação à Viagem Astral, o Miramês se deslocando com a equipe dele para um trabalho de tratamento de pessoas no sul do país, e um avião estava em turbulência, e a turbulência era provocada por um grupo de espíritos, que aproveitavam os fenômenos das forças da natureza para imprimir o pânico dentro do avião, para tentar atrapalhar o raciocínio da tripulação que controlava o voo do avião para que o avião caísse. Então o Miramês chega com a sua equipe e produzem lá os fenômenos necessários para que aqueles espíritos se afastassem e o avião segue o seu curso normal. Bom, baseado nisso, a gente já sabe que existem espíritos na psicosfera da Terra que gostam de produzir acidentes. Talvez eles vivam numa comunidade com esse nome e talvez também venham de uma constelação com esse nome, certo? E pode ser que tenha aqueles espíritos que vêm aqui e falam, opa, tem alguém de um avião aqui para derrubar, o karma está previsto derrubar aquele avião, deixam-se que eles passam, eles gostam de fazer isso. Esse avião tem que cair pelo conjunto de forças coletivas, de interações de consciência, que pedem um fim trágico através de um acidente grave para quitarem com a sua consciência. É só uma filosofia, tá, gente? Então pode ser que aconteça. Assim como provavelmente na hora que esses aviões caírem, grupos de espíritos estão lá para provocarem o distúrbio. Mas o mais importante de tudo é lembrarmos e entendermos que a equipe de resgate, a equipe do bem, sempre estará presente após o acidente para recolher aqueles espíritos e encaminhar cada um deles
para a estação de refazimento a que fazem jus. Cada um de nós, ao desencarnarmos, vamos passar por essa estação de refazimento. Então, o motivo que leva a gente a sofrer um acidente dá pra gente falar umas 5 horas direto sem fecharmos o assunto. Leiam a série André Luiz, começa em Nosso Lar, termina Minha Vida Continua. Leiam a sequência bonitinha que está lá, porque aquela sequência é um curso de aprimoramento de conhecimentos espirituais fundamentais para todos nós entendermos a experiência humana e entendermos a vivência espiritual.